Boa tarde, queridos. Nós, mais uma vez, que bom, mais um passo, juntos. Então, vamos em direção à finalização desse conteúdo, o tempo e a história. Observem que vocês vão copiar a partir daqui. E aí, o que ainda faltava para estudarmos em relação a esse conteúdo? Como que a gente faz identificação de séculos? E esse conteúdo é um conteúdo muito importante, porque vocês vão precisar dele no sexto, no sétimo, vão precisar sempre, porque tudo que acontece num determinado tempo e o estudo da história normalmente vai usar o ano em que o fato aconteceu e o século. Então, ser capaz de identificar a que século pertence qualquer ano é fundamental para a compreensão da história. Então, observem que eu coloquei como se fosse um truque para a gente conseguir identificar a que século pertence qualquer ano. Qualquer ano. Vamos no primeiro. Suponhamos que eu quero saber a que século pertence o ano de 300 antes de Cristo. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma regra. Eu vou observar os dois últimos números daquele ano. Então, 300. Os dois últimos números é 00. Eu corto os dois últimos números, que nesse caso é 00, e o número que restar é o século. Portanto, o ano de 300 a.C. é século 3 a.C. Não posso esquecer o antes de Cristo, ok? Vamos ao outro exemplo. 1700 depois de Cristo. Lembrando, quando o ano é depois de Cristo, a gente não se usa colocar o DC+. Então, 1700 depois de Cristo, observei 00, cortei. O número que resta é o século, portanto, 1700 depois de Cristo é século 17, ok? Não podemos esquecer, século sempre em algarismo romano. Então, século 20, como que a gente vai escrever século 20? XX. Vamos caminhar mais um pouquinho. Observem que no caso do ano 1450, os dois últimos números não é 00. Nesse caso, é o 5 e o 0. O que eu faço? Corto os dois últimos números. Quanto que sobrou? 14. O que eu vou fazer? Eu vou somar mais um. Sempre mais um. 14 mais 1, 15. Portanto, o ano de 1450 a.C. é século 15 antes de Cristo. Vamos ao último exemplo, 2001. Observei, os dois últimos números não é 00, o que eu faço? Somo mais 1. Portanto, 20 mais 1, século 21. Sempre em algarismos romanos. 21, 21. Viu que não é difícil? Então, qual é a regra que vocês vão aplicar? Cortar os dois últimos números, sempre. Sempre cortar os dois últimos números. Se os dois últimos números for 0, corta-se e você já tem o resultado. Se os dois últimos números não for 0, corta e soma mais 1. Se o ano for antes de Cristo, não esqueça de colocar antes de Cristo. E lembrando que séculos sempre em algarismos romanos, ok? Mais abaixo, deixei um link de um videozinho curtinho. Se vocês quiserem e puderem assistir, tenho certeza que vai ajudar, tá bom? E aqui o exercício para a gente exercitar o nosso conhecimento. Então, vocês vão fazer essa atividade aplicando a regrinha que eu vou explicar acima, ok? Acabou ficando o negrito aí nos números, mas é só fazer a atividade normal, tá? Deixei aqui também uma tabelinha de números romanos. Vocês só vão usar até o 21. Acaba não se usando mais do que isso,
tá? Mas eu coloquei a tabelinha toda para vocês relembrarem também, tá? Se vocês quiserem copiar, copia só até o século XX. Beleza? Beijo. O nosso conteúdo, o tempo e a história termina aqui. E como eu costumo fazer, deixo aqui uma reflexão. Depois dos rigores do inverno, o tempo encontra a primavera. E aí, vamos acreditar que a primavera está por chegar. E o sol há de brilhar mais uma vez. Beijo no coração, meus amores. Vamos fazer nossa tarefa com capricho e dedicação. Beijo, fiquem bem, se cuidem.